Bom dia, criançada. Bom dia, família. Hoje é sexta-feira, dia 26 de abril de 2024, 26 de 4 de 2024. E eu deixei lá no grupo uma atividade de arte para vocês, tá? Isso mesmo. Uma atividade de arte, que é a construção de uma peteca. Isso. E além da nossa atividade de arte, nós vamos fazer também outra atividade, né? Vamos estudar hoje sobre os meios de transporte. Vamos assistir ao vídeo para depois fazer nossa atividade. Olá, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre meios de transporte. Nós iremos aprender sobre os meios de transporte atual, os do passado e os que estão vindo no futuro. Mas primeiro eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que são meios de transporte? Você sabe como as pessoas se locomoviam no passado? Vamos aprender tudo isso? Os meios de transporte são classificados em terrestre, aéreo e marítimo. Eles são recursos usados para transportar pessoas e mercadorias de um lugar para o outro. Nós temos vários exemplos de meio de transporte. Alguns deles são os navios, os trens, os automóveis, os caminhões, os aviões, as bicicletas e muitos outros. Todos os dias, milhões de pessoas e de mercadorias circulam por ruas, avenidas, estradas e rodovias, em diversos meios de transporte. Há centenas de anos, o homem se movia somente a pé. De acordo com alguns cientistas, o primeiro meio de transporte foi o aquático, ainda no período da pré-história. Para fazer canoas e botes, os homens utilizavam troncos de madeira, bambus e juncos. A criação da roda provocou uma revolução nos meios de transporte. Mesmo muito pesada, ela era usada em carros tracionados por animais domesticados pelo homem. As pessoas e mercadorias antigamente eram transportadas de outras formas. Percorrer o território brasileiro era uma tarefa muito difícil, lenta e cheia de perigos, pois havia muitas matas e florestas e poucos caminhos abertos. O meio de transporte de mercadorias mais usado nesse período eram as tropas de mulas. Elas eram conduzidas por homens chamados tropeiros, que percorriam os povoados e as vilas, levando e trazendo notícias e transportando e vendendo mercadorias essenciais para o dia a dia, como os alimentos, os tecidos, os animais e muitas outras coisas. Nas vilas e cidades, se locomover também não era uma tarefa fácil. As ruas, as vielas e as calçadas eram muito estreitas e irregulares. Na época, só a elite era transportada em cadeiras de arruar, que eram carregadas por pessoas escravizadas. Esse transporte era realmente restrito a poucos e a maioria das pessoas andava a pé. Os meios de transporte terrestres são subdivididos em ferroviário, rodoviário e metroviário. Neles podemos encontrar os carros, as motos, os caminhões, os trens, os metrôs e muitos outros. Cada um deles oferece benefícios e são usados conforme a necessidade e estrutura da região. A carroça, por exemplo, é um meio de transporte terrestre muito usado na zona rural. No Brasil, além do transporte terrestre, também encontramos o aéreo e o marítimo. O transporte marítimo é todo aquele que se locomove nos rios, nos lagos, nos mares e oceanos. Esse é o meio de transporte mais antigo do mundo e sofreu várias modificações com o passar dos anos. No Brasil, existem diferentes tipos de embarcação, como canoas, jangadas, botes, navios, barcos à vela e muitos outros. Cada um deles tem a sua função. Uns são utilizados na pesca, outros no turismo, no transporte de carga ou de passageiros. Essa variedade de tipos de embarcação
é resultado da influência dos diferentes povos que formaram o Brasil, como indígenas, africanos e europeus. No passado, era comum as pessoas viajarem de navio quando queriam ir em lugares muito distantes. A viagem da Europa ao Brasil, por exemplo, durava meses. Atualmente, para transportar mercadorias e pessoas por longas distâncias, também é utilizado o avião, que é um meio de transporte muito rápido. Uma viagem de avião do Brasil à Europa leva apenas algumas horas. Em 1906, o brasileiro Alberto Santos Dumont realizou o primeiro voo a bordo do avião 14 bis, um dos primeiros modelos de avião construídos por ele. O avião é o transporte aéreo mais usado, porém temos os helicópteros e os balões. Hoje em dia, com o excesso de veículos motorizados nas ruas, a qualidade de vida das pessoas podem estar sendo afetadas, principalmente aquelas que vivem nas cidades, pois os veículos que circulam nas ruas liberam gases tóxicos que poluem a atmosfera. Com o aquecimento global, a sociedade tem repensado em meios de transporte diferentes, buscando novas alternativas para substituir os combustíveis fósseis tradicionais, como a gasolina e o diesel, que são responsáveis por lançar gás carbônico no meio ambiente. As montadoras de veículos já estão investindo nos modelos elétricos e modelos que usam os biocombustíveis, que são recursos renováveis, pois são de origem vegetal e podem ser produzidos a partir de oleaginosas ou da cana-de-açúcar. E aí, quais são os meios de transporte que você já utilizou? Deixe nos comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreva no meu canal para outros vídeos. Um grande beijo, tchau, tchau! E agora vamos à nossa atividade, né? Meios de transporte. Relacione a segunda coluna com a primeira. Então, como é? A primeira coluna é essa aqui, onde tem número 1, 2 e 3. Número 1, movem-se na terra. Número 2, movem-se no ar. Número 3, movem-se na água. Então, aéreo. O transporte aéreo, ele se move aonde? Na terra, no ar ou na água? No ar, tia. Então, bota aqui, ó. Número 2, movem-se no ar. Terrestre, transporte terrestre. Movem-se aonde? Os transportes terrestres movem-se na terra. Então, número 1, terrestre. E aqui, ó, número 3, movem-se na água. Quais são os que movem-se na água? Transporte aéreo, terrestre ou aquático? Aqui é aquático. Aí, bota aqui, ó, número 3. Leia as palavras do quadro abaixo. Então, vamos lá. Carro, navio, van, balão, moto, avião, trem, helicóptero, caminhão, submarino, ônibus, bicicleta, lancha e barco. E aí, o que é que você vai fazer? Agora, coloque cada meio de transporte no quadro correto. Então, aqui, ó, transporte aéreo, aqueles que movem-se no ar, né? Aéreo. Então, a gente vai procurar aqui. Aéreo tem o quê? Balão, avião. Então, você vai escrevendo aqui a palavrinha, ó. Balão, avião, tem o que mais? Helicóptero. Aqui, ó, a gente tem transporte aquático. Os aquáticos já tem aqui, ó. Movem-se na água, que é o número 3. Então, temos aqui navio, temos o que mais? Movem-se na água. Submarino, lancha, barco, né? E terrestre temos aqui carro, van. Então, todos aqueles que movem-se na terra são terrestres. Preciso colocar o nome aqui nessa coluna.